Olá, muito boa tarde a todos. Bora então começar o nosso estudo de eletrocardiografia? Nosso primeiro tema foi definido, então a gente vai estudar a relação dos distúrbios eletrolíticos e eletrocardiografia, né? Então, os dois subtemas que nós vamos comentar hoje é sobre a hipercalemia e hipocalemia, que inclusive é uma alteração que é bem prevalente na clínica de pequenos animais, de cães e gatos. Então, bora lá para o nosso slide. Então, como introdução ao tema, a gente vai começar falando sobre o que causa essa hipercalemia e hipocalemia, né? Então, a hipercalemia e hipocalemia, elas podem estar associadas a alguma doença de base, como, por exemplo, alterações metabólicas. Uma doença, por exemplo, que é muito comum nos felinos, nos gatos machos, devido à estrutura anatômica deles, né? Então, eles podem obstruir, eles podem ter um quadro de acidose metabólica e reter potássio no organismo dele. Então, ele pode ter uma hipercalemia, que também nós podemos presumir, de acordo com a sintomatologia clínica que o animal está apresentando, que o animal ele tem hipercalemia. E na hipocalemia podem estar associadas diversas doenças, como por exemplo a cetoacidose diabética, que causa hipocalemia, né, um tipo de doença, diversas neoplasias, né, que estão presentes em grande prevalência na clínica médica, né, e na clínica cirúrgica. E também ela pode ser causada de forma iatrogênica, ou seja, provocada pelo veterinário, ou seja, provocada por fármacos ou fluidoterapia. Fármacos como, por exemplo, anti-inflamatórios não esteroidais, como o meloxicam, que é muito utilizado na clínica, na rotina clínica, né? E a fluidoterapia, né, que pode causar um quadro de alcalose e um quadro de acidose, né? O quadro de alcalose é observado quando a gente utiliza agentes que são tamponantes, por exemplo, o Ringer com lactato, né? O Ringer com lactato, ele é rico em lactato, que ele vai ser transformado no organismo do animal em bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio é um agente tamponante, ou seja, vai aumentar, vai predispor uma alcalose, né? E também ele tem níveis um pouco mais elevados de potássio no sangue, né? A solução de Riger com lactato. Então pode predispor sim a uma hipercalemia com uma fluidoterapia excessiva. Já na acidose hiperclorêmica, por exemplo, a gente pode observar na solução fisiológica 0,9%, que tem grande número de cloro, aumenta o número de nível sérico de cloro, né? Então pode causar uma acidose hiperclorêmica e também interferir no como que está o nível sérico de potássio indiretamente, tá? Por conta do quadro da acidose e da alcalose. Beleza? Então, aqui eu dei a introdução sobre o tema e agora eu vou explicar para os senhores o sistema de condução elétrica do coração, tá? Então, o coração, ele nada mais ele é ativado pelo estímulo elétrico que chega nele, tá? Qual que é o marca-passo do coração? O marca-passo do coração fica no nosso sino atrial, ou também chamado como sinusal. Então, o impulso ele vai chegar aqui no nosso sinusal, tá? O impulso ele vai ser conduzido pelos feixes, pelos nodos internodais. Primeiro vai passar pelo átrio direito, depois vai passar pelo átrio esquerdo, certo? Depois, passando do átrio direito para o átrio esquerdo, aqui tem uma barreira fibrosa no meio aqui, entre o átrio e o ventrículo. Qual que é a função dessa barreira? É meio que atrasar o estímulo para que ele não chegue direto aqui do nosso sinusal, diretamente aqui para o nó atrioventricular. Então ele atrasa, é um atraso de milissegundos, para dar tempo o átrio contrair e relaxar, certo? Então, aqui nó sino atrial, átrio direito, esquerdo,
Então, no traçado eletrocardiográfico, né, que é o gráfico do registro gráfico dos batimentos cardíacos elétrico, aqui a gente observa a presença de onda P. Primeiro, então, átrio direito, tá? Então, é relacionado aqui, ó, com essa primeira ondinha. Então, é a amplitude da onda P que a gente vê se tem sobrecarga atrial ou não, certo? Depois, esse estímulo vai passar aqui para o átrio esquerdo, que a gente avalia a duração da onda, tá? Ela vem aqui, o átrio direito, tem uma interseção aqui que se cruza, átrio direito, átrio esquerdo, tá? Então, aqui o estímulo chega do nó ventricular, sistema His-Purkinje, ramo direito e ramo esquerdo, e a despolarização aqui do ventrículo vai ocorrer da ápice para a base, da ápice para a base, certo? Então, esse grandão aqui correlaciona a despolarização ventricular, tá? Numa aula mais para frente eu vou explicar detalhadamente bloqueios de ramo direito, esquerdo, etc, tá? Aí vocês podem me perguntar, mas Igor, eu não estou conseguindo observar aqui a onda de relaxamento atrial. Porque se tem relaxamento ventricular, também tem relaxamento atrial. Sim, tem. Porém, aqui o ventrículo ele tem maior massa, né? E olha o tamanho dessa onda do complexo QRS, né? Então, ele sobrepõe aqui o relaxamento atrial, certo? Então, sistema His-Purkinje, ápice para base, tá? Tem um atraso em milissegundos, aí vai ter o relaxamento ventricular, tá? Então, resumidamente, onda P, contração de átrio, né? Aqui o marca-passo do coração, ele funciona como se fosse o maestro, né, do coração. É ele que é o manda-chuva, é ele que fala que ritmo que o coração vai ficar, né? Ele é o John Wick do coração. Então, aqui vai passar do átrio direito para o átrio esquerdo, despolarização de átrio. QRS, despolarização ventricular, tá? E onda T, repolarização ventricular. Nota que esse tipo de despolarização que acontece no coração é uma despolarização que a gente chama vetorial. Então, de um polo mais negativo para um polo mais negativo, mais positivo, perdão. Aqui, ó, o ventrículo esquerdo, ele tem maior massa comparado com o restante do coração, certo? Então, aqui deu para a gente ter uma ideia do sistema de condução elétrica do coração, tá? Agora eu vou explicar a alteração de ondas que a gente acha no traçado eletrocardiográfico, tá? Que é clássico de hipocalemia e hipercalemia. Lógico, vou deixar bem claro para os senhores, né? Esses achados são sugestivos, a gente vai juntar com os exames laboratoriais e com a clínica do animal. Eletrocardiografia sozinho não fecha o diagnóstico para distúrbio elétrico do coração, tá? Mas tem alterações que são comuns, que é clássico, que é observado, tá? Então, aqui, primeiramente, na hipocalemia, tá? O que a gente vai observar? Aqui, ó a onda T, como que ela está suprimida, tá? Sendo que a onda T, ó, ela tem que repolarizar aqui certinho, tá? Por que ela está suprimida? O potássio, ele está relacionado com o potencial de repouso de membrana, né? Aqui tem um potencial de repouso aqui, fica na base, tá? Aí tem um estímulo que vai entrar sódio, certo? Canais rápidos de sódio, depois vai ter o platô, que com níveis de cálcio adequado, e depois vai vir influxo de potássio e vai de novo o repouso, né? Despolarização, repolarização, certo? Aqui no caso, a hipocalemia, então ela vai causar um atraso nessa condução aqui, né? Então a repolarização ela vai estar prejudicada. Então essa onda T aqui achatada. Não é muito comum, a gente pode observar a presença dessa ondinha aqui, que é uma onda que é em U, tá? Aqui no caso na derivação D2 que a gente está observando. É um ritmo sinusal, tem presença de onda P, tá? P, 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 intervalo R regular, aqui no caso não tem arritmia.
Então, é um dos achados que podem ser sugestivos de hipocalemia. Lembrando que não é uma coisa patognomônica, a gente não fecha só com essas alterações, tá? E de hipercalemia, a gente observa normalmente em gatos em felinos obstruídos, né, que é muito comum, que eles entram em acidose e entram em estágio de hipercalemia, muito potássio. O rim não está conseguindo excretar esse potássio, ou seja, insuficiência renal crônica pode causar isso também, né, prejudicando o rim não está conseguindo excretar direito, tá? Então aqui, nesse segundo traçado, tem presença de onda P, é um ritmo sinusal, ó, intervalo PR normal, complexo QRS, e a onda T, ela tá, olha o tamanho da onda T, olha o tamanhão da onda T, ela tá quase maior que o complexo QRS, isso se não tiver maior, entendeu? Olha o tanto de quadradinho que ela tem. Essa onda T apiculada, né, em formato de tenda, é muito característico de hipercalemia, tá? Então você junta com as estomatologias clínicas que o animal está apresentando e é muito sugestivo de hipercalemia aqui. A onda T em formato de tenda, entendeu? Que lembra que o potássio está relacionado com a repolarização, potencial de repouso. Imagina só, potássio em excesso, né, no organismo do animal. O que vai acontecer? Vai ter um atraso na repolarização e pode ter também supressão de complexo QRS, né? Outros achados, supressão de onda P, dependendo se for uma hipercalemia muito grave, a gente não observa onda P, alteração nos intervalos QT, tá? Porque atrasa a repolarização. Então, o estímulo elétrico vai chegando a um ponto que não vai chegando no organismo animal. Então, no coração propriamente dito. Então, vai aumentar, né, a repolarização e a condução vai estar diminuída, né, até chegar a um ponto que a gente chama que é de fibrilação atrial. Não está tendo estímulo ali para ocorrer ali o estímulo para ter a formação das ondas, para ter o batimento cardíaco, tá? Aqui, esse quadro, ele faz um estadiamento dos pacientes que têm a concentração sérica de potássio aumentado e linkando com as alterações eletrocardiográficas, certo? Se um paciente ele tem um potássio acima de 5,5 miliequivalência por litro, a gente já acha que uma onda T alta, tá? Em formato de tenda, que foi o que a gente observou, e também de base estreita, tá? Então, normalmente ela tem a base dela bem estreita. Depende muito da concentração sérica de potássio. Lembrando que o potássio normal em cães é de 3,5 a 5,8 milimols, tá? Mas aqui a gente já consegue, acima de 5,5 miliequivalência, já pode ter alterações eletrocardiográficas, tá? E de gato ficam entre o valor de 3,6 a 5,3, certo? Então, bora lá. Acima de 6,5 vai ter uma diminuição da amplitude de onda R, tá? Então, essa onda QR, ou AR aqui, vai estar diminuída a amplitude, tá? Prolongamento de QRS, pode ter então prolongamento aqui, intervalo QRS, causando um atraso na condução, tá? E PR também, pode ter aqui um bloqueio atrioventricular também, em casos mais graves, tá? Depressão do segmento ST, então pode ter um infradesnivelamento, que a gente chama, né? Então essa parte que dá ondinha vai estar mais para baixo do eletro, tá? Quando está maior de 7 miliequivalências, a gente pode observar diminuição da amplitude R também, prolongamento QRS, PR, QT. Já quando está acima de 8,5 miliequivalência, a gente não observa onda P, então não tem mais o ritmo sinusal, não está tendo mais despolarização de átrio. Outras vias acessórias estão assumindo o estímulo aqui do nosso sino atrial, seja aqui, seja nas fibras de Purkinje, seja aqui no nó atrioventricular, certo? E acima de 15, esse QRS vai prolongando de uma forma que a gente vai perdendo os batimentos, né? Vai entrando em flúter atrial
que é aquela ondinha em formato de serra, tá? Serrilhada, tá? Fibrilação e até a sistolia, ou seja, o coração do animal para de bater, simplesmente assim, por conta do excesso de potássio. Então é uma emergência muito comum na clínica de felinos, que tem que ser tratada meio que imediatamente quando tem essa acidose e hipercalemia, tá? Para até evitar quadros de insuficiência renal, etc, etc. Tá? Aqui no caso, só para ilustrar para vocês, aqui foi anestesiado um animal macho que estava obstruído há mais ou menos uns 3 dias. Tá? Ele tinha dor abdominal, dor para urinar. Quando ele conseguia urinar, aquela urina em jato, sangue, tá? Então tinha bastante alteração, desidratação, ele não comia direito. Mais para frente, se vocês quiserem, eu posso fazer uma aula específica para isso, mas o foco não é falar sobre diagnóstico, sobre doenças, tá certo? Aqui a gente pode observar em D1, D2, D3 não, AVR, mas nessas 3 ondinhas aqui, tá? Olha esse aumento de onda T, olha o tamanho da onda T, bem maior que o complexo QRS. Lembrando que a onda T ela tem que ser menos de 1/4 do complexo QRS. Olha o tamanho, formato de tenda. Tá? Isso é característico de hipercalemia. Tá? Aqui a gente já consegue ver supressão de onda P, ó, o traçado está isoelétrico, ou seja, a gente não observa a contração de átrio, basicamente. Tá? Aqui nesse outro traçado, olha como que tem a supressão da onda R. Olha a supressão da onda R. Olha o intervalo de cada RR aumentado. Ó, cheio de arritmia, tá? Então isso também é um distúrbio de condução de hipercalemia, tá? Supressão de onda P, de QRS, de onda T, atraso de despolarização, bloqueio atrioventricular, atraso aqui da condução, na despolarização ventricular e repolarização. E esse quadro, se não tratado, ele vai evoluindo até chegar a um quadro de assistolia, ou seja, que não há mais atividade elétrica cardíaca. Tá? Então, foi um gato que ele precisou ser anestesiado para fazer a desobstrução. Tá? No transoperatório, ele apresentou essa descompensação eletrocardiográfica, a mucosa dele ficou hipocorada, ficou hipotenso também. Tá? Então, o que foi feito? A gente interviu com gliconato de cálcio. Tá? Gliconato de cálcio ele é um cardioprotetor. Então, por exemplo, um gato que está obstruído, né? Ele está descompensado, você vê que ele está com arritmia. Então, você faz antes de anestesiar ele para ajudar na proteção cardíaca contra o efeito arritmogênico do potássio, da acidose. Tá? Então, você pode fazer gliconato de cálcio. E glicose também, porque é um animal que não está comendo direito, está com dor, né? Então você faz esse balanço eletrolítico com glicose também. No caso, a gente não tinha disponível insulina, mas só que insulina é uma boa opção para você pegar esse potássio que está em excesso no meio extracelular e mandar ele para dentro do vaso, entendeu? Para diminuir a concentração sérica de potássio, diminuindo os efeitos deletérios dele também. No caso, foi utilizada a solução fisiológica 0,9%, tá? Porque a Ringer com lactato ela tem nível sérico maior de potássio, então você pode agravar a hipercalemia de um animal que está gravemente hipercalêmico. Tá? Mas dependendo do caso, se o animal está com uma acidose muito acentuada, você faz equilíbrio entre a solução fisiológica e o Ringer com lactato, tá? Que é uma solução alcalinizante, então vai ajudar a diminuir essa acidose que a gente encontra no gato obstruído. Tá? Então a gente tem essas opções, né? No caso, não foi feito hemogasometria, então o diagnóstico foi feito com base nos achados clínicos, então muito característico, mucosa pálida, né, TPC maior que 2, você vai lá no pulso, o pulso está fraco, está filiforme, então isso indica para a gente que é um quadro de hipercalemia. Em gato obstruído a gente já espera isso, então é um diagnóstico clínico e junto com a eletrocardiografia. Tá?
Após a instituição do tratamento, a gente pode ver que normalizou a frequência, né? Estava muito bradicárdio. A supressão de R não estava nem conseguindo contar a frequência cardíaca, né? Porque é de um intervalo R e R que a frequência cardíaca é contada. Aí aqui normalizou, 130 batimentos, tá? Lembrando que abaixo de 120 engata é bradicárdico, tá? É uma bradicardia. Ainda tem um aumento de onda T, porém, ó, já podemos observar a presença de onda P, complexo QRS e onda T. Aqui então é um ritmo sinusal, ó, compassado, intervalo RR certinho, tá? D1, D2, D3 e a VF, presença de onda P. Então o animal ele se normalizou, ficou estável, recuperamos a temperatura dele e logo após ele foi encaminhado para internação, tá? Então, deixa eu só arrumar aqui a tela, gente. Deixa eu ver se eu consigo arrumar a tela aqui para concluir. Isso. Então, essa foi a nossa introdução ao tema, né, de distúrbios eletrolíticos, de hipercalemia e hipocalemia. Lembrando, né, que com a eletrocardiografia, só a eletrocardiografia que a gente não fecha diagnóstico, tá? A eletrocardiografia é mais uma ferramenta para a gente agrupar as informações e fazer um tratamento correto de acordo com a sintomatologia clínica do animal, tudo bem? Então esse foi o nosso primeiro tema. Nosso segundo tema ainda vai ser definido, no qual a gente pode falar de hipercalcemia, hipocalcemia, né? Entre outros temas, tá bom? Se vocês quiserem, se vocês tiverem alguma dúvida mais relacionada com a parte clínica, a gente pode também separar um tema, tipo, eu quero aprender sobre a eletrocardiografia no gato obstruído, mas eu quero que você faça uma coisa mais completa, né? Junto com a clínica, junto com o tratamento. Eu posso estar passando as doses para vocês também, tudo certinho, tá bom? Então, muito obrigado, gente, e até a próxima.